Olá, gente, estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional, mais uma aula para você e seja bem-vindo a mais este nosso encontro em que estaremos estudando as competências legislativas privativas da União. Já quero lhe dar o primeiro alerta neste comecinho de aula. Uma coisa é competência legislativa privativa da União, matéria de agora, outra coisa é competência administrativa exclusiva da União, matéria das nossas últimas aulas. As competências da União e dos demais entes federados podem ser administrativas e podem ser legislativas. No artigo 21 da Constituição Federal, conforme estudamos nas nossas últimas 3 aulas, esse artigo 21 traz as competências administrativas exclusivas da União. E o artigo 22, bem na sequência, que estaríamos enfrentando agora, traz não competências administrativas, e sim traz competências legislativas e privativas da União. E você precisa prestar bastante atenção nesta terminologia aí de competências privativas e competências exclusivas. As competências exclusivas, estudadas nas últimas aulas, exclusivas da União, significa dizer com este termo exclusiva que aquelas competências anunciadas no artigo 21, aquelas competências administrativas são exclusivas porque não podem ser delegadas pela União aos outros entes federados. Já hoje, estudando o artigo 22, não temos mais essa história de exclusiva. Hoje nós temos competências legislativas, tiro exclusiva e coloco privativa. Competências privativas da União. E qual é a diferença entre competência exclusiva de um lado e competência privativa do outro? A competência exclusiva não pode ser delegada. A competência privativa pode ser delegada através de lei complementar a outros entes federados. Inclusive, isso está textualmente aí anunciado no artigo 22, em seu parágrafo único. Eu vou até, antes de ler os incisos, antes mesmo até de ler o caput do artigo 22, eu vou chamar a sua atenção lendo o parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal, porque é importantíssimo. É importantíssimo porque o examinador da sua banca de concurso cresce os olhos para cima dele e tenta montar uma esparrela para que você se dê mal na sua prova. Mas você está atento, está alerta e vai gravar, vai memorizar que o parágrafo único do artigo 22 diz o seguinte: lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Nós vamos começar a leitura do artigo 22, em cujo caput nós temos que compete privativamente à União legislar sobre... Aí vem uma série de incisos que nós vamos passar de um por um. Só que todos estes comandos anunciados nesses muitos incisos, que são competências legislativas exclusivas da União, podem ser delegadas aos estados. Textualmente está aqui aos estados, mas por força de entendimento jurisprudencial e doutrinário também podem ser delegadas ao Distrito Federal para legislar sobre questões específicas. Então, gente, me acompanhe neste raciocínio inicial, antes que a gente mergulhe na análise de cada um dos incisos do artigo 22. Nós estamos falando nesse artigo 22 de competências administrativas ou de competências legislativas? Estaremos falando de competências legislativas, legislar sobre determinadas matérias, criar leis sobre determinadas matérias. Competência de quem? Da União. E a União cria as leis. Através de qual dos poderes? Através do Congresso Nacional, poder legislativo, com a posterior
sanção do Poder Executivo através do Presidente da República. Então aqui estamos trabalhando de competências legislativas. Nas aulas passadas, quando estudamos o artigo 21, nós vimos competências não legislativas, mas sim competências materiais, competências administrativas, porque ali não tratava de legislar sobre, ali tratava de ações concretas sobre. Aqui nós estaremos nos debruçando sobre as diversas, as variadas competências legislativas da União. A União deve legislar sobre isso, sobre aquilo, e isso é uma competência privativa dela, privativa. Em primeiro plano, em primeiro momento, só a União pode legislar a respeito, mas é possível que estados e que o Distrito Federal, Estado e Distrito Federal, não estou dizendo município. A ressalva feita pelo parágrafo único do artigo 22 quanto à possibilidade da União delegar essa sua competência legislativa é para os estados e para os estados no texto aqui do parágrafo único e para o Distrito Federal na compreensão da jurisprudência e da doutrina. Não estou me referindo a municípios. Cuidado, cuidado, porque o examinador da sua banca de concurso costuma tentar enrolar você com a seguinte colocação: que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo, o artigo 22, e aí ele está querendo, ele mistura, ele acrescenta aqui entre, além de estados, municípios. Não, os municípios não estão compreendidos nesta possível delegação por lei complementar da União, para os estados legislar sobre as matérias aqui anunciadas, certo? Então não deixe, não caia nesta esparrela. Municípios não estão contemplados aqui. Bom, essas foram as considerações iniciais e agora nós vamos, na sequência, passar por cada um dos incisos presentes aqui no artigo 22 da nossa Constituição Federal de 1988, artigo 22, caput. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1, direito civil, direito comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, de trabalho. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito comercial, direito penal, direito processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Gente, o que nós temos aqui neste inciso 1 do artigo 22, quanto à competência legislativa privativa da União, comumente cobrado em provas de concurso, é o examinador querer anunciar nesta sequência direitos, ramos de direitos que não estão contemplados como competência legislativa privativa da União. A competência legislativa privativa da União é para legislar sobre estes ramos do direito, que você deve me ouvir aqui agora e ir lá para o texto da Constituição e ler 1, 2, 3, 4 vezes para memorizar, porque você será cobrado a respeito disto. Os ramos de direitos cuja competência para legislar é privativa da União é o direito civil, é o direito comercial, é o direito penal, o direito processual em todos os ramos, processual penal, processual civil, processual constitucional, processual do trabalho, direito eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Por quê? Nós temos lá no artigo 24 da Constituição, quando estaremos trabalhando as competências concorrentes entre União e Estados, né, e Distrito Federal, nós temos outros ramos do direito. Cuja competência para legislar não é privativa da União, e sim uma competência concorrente entre a União
os estados e o Distrito Federal. União, estados, Distrito Federal. Falei municípios? Não, não falei municípios. Então, cuidado, porque lá no artigo 24, no seu inciso 1º, nós temos o seguinte: compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Cuidado, relacione estes dois incisos. O inciso 1º do artigo 22, relacione e compare com inciso 1º do artigo 24, porque traz ramos do direito diferentes, blocos diferentes. O primeiro bloco é competência exclusiva, ou melhor, é competência privativa da União legislar sobre. O segundo bloco é competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Eu vou dizer mais uma vez para você, eu vou anunciar cada um dos ramos, mas você não vai se contentar com isso. Você vai fazer uma leitura e você vai memorizar esses ramos do direito para não ser surpreendido aí em uma questão de prova. Vamos voltar para o artigo 22, para as competências legislativas privativas da União. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1º, direito civil, direito comercial. Aí você já entenda que hoje em dia é mais comum chamarmos direito empresarial, direito penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Isto compete à União legislar privativamente sobre. Agora, no artigo 24, quando nós estamos tratando das competências legislativas concorrentes entre União, Estado e Distrito Federal, nós temos outros ramos do direito distintos. Nós temos direito tributário, nós temos direito financeiro, nós temos direito penitenciário, econômico e urbanístico. Para direito tributário, para direito financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, a competência legislativa é concorrente entre Estados, Distrito Federal e União. E aí, conforme nós veremos lá na frente, em aula própria, quando a competência legislativa é concorrente, à União cabe tão somente legislar sobre normas gerais. Aí os estados e o Distrito Federal parte para legislar sobre coisas mais específicas. Mas isso aí nós trabalharemos melhor quando estivermos aqui com uma aula própria para este fim, própria para estudarmos as competências legislativas concorrentes. Então, acabamos de ver que compete privativamente à União legislar sobre, no inciso 1º, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, de trabalho. E você vai ler aí na sua Constituição e você vai memorizar esse grupo, esse ramo do direito. E você vai entender que é o ramo maior, né? O mais importante, o mais denso, como por exemplo o direito civil, o direito penal, o direito processual e o direito eleitoral, né? Dá para você compreender que isso aí é sim uma competência da União, porque a justiça eleitoral ela é federal, uma justiça federal. Então não tem nenhuma lógica que outros entes federados que não a União legislassem sobre direito eleitoral. Da mesma forma, direito do trabalho, a justiça do trabalho é federal. E direito aeronáutico e espacial, essa questão de espaço aéreo é território da União, então, naturalmente, uma competência legislativa privativa da União. Isso é que nos diz o artigo 1º, ou melhor, o inciso 1º do artigo 22. Mas nós vamos na sequência. Nós vamos agora para o inciso 2º do artigo 1º, do artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre desapropriação, Instituto da Desapropriação. Trabalhamos alguma coisa sobre isso quando estudávamos os direitos fundamentais, lá no artigo 5º. E aqui temos que legislar sobre desapropriação é uma competência legislativa
privativa da União, e até que eu considero que este inciso segundo está aí assim de uma forma desnecessária, porque desapropriação está dentro do direito civil, e o direito civil já é um dos ramos do direito anunciados no inciso 1º do artigo 22, cuja competência legislativa é privativa da União. Mas está aqui grave que desapropriação é mais uma competência legislativa privativa da União. E vamos para o inciso 3º. Compete à União legislar privativamente sobre requisições civis e militares em caso de iminente perigo ou em tempo de guerra. Compete à União legislar privativamente sobre requisições civis e militares em caso de iminente perigo ou em tempo de guerra. Lá, quando estudávamos os direitos fundamentais anunciados no artigo 5º, quando vimos ali aquelas mitigações ao direito de propriedade, nós estudamos a requisição administrativa. Quando a administração pública toma posse ali temporariamente de um bem particular a fim de dar uma resposta a uma situação de perigo iminente. Nós estudamos a requisição anunciada no artigo 5º da Constituição, mas que precisa de uma lei que regulamente essa história, e esta lei é de competência privativa da União. Gente, em uma prova, seus conhecimentos serão testados em relação a saber se essas competências legislativas são da União, privativas da União, se são comuns ou se são concorrentes. Aí, para que você identifique este inciso 3º aqui como uma competência privativa da União, é fácil. Nós temos requisições civis e militares, matéria sobre a qual a União deve legislar privativamente em caso de iminente perigo em tempo de guerra. Quando estudamos o artigo 21, nós vimos que essa questão de declarar guerra, de celebrar a paz, é uma competência da União. Se declara guerra, todo o território nacional está envolvido, por isso que é competência da União. Do mesmo modo, quando tratamos de legislar sobre alguma coisa relacionada à guerra, não tenha dúvida nenhuma que estamos diante de uma competência legislativa privativa da União. Você consegue chegar à resposta com esse simples raciocínio lógico. Poxa, aqui estou diante de uma competência legislativa em que se trata de criar uma lei sobre algo relacionado à guerra, e guerra é coisa da União, é algo de interesse nacional. Então não tem por que você dizer que isso aqui é uma competência legislativa concorrente. Também não tem como você confundir competência administrativa com competência legislativa, que aqui está claro, compete à União legislar sobre. Pronto. Então este foi o inciso 3º e nós já vamos para o 4º. Compete à União legislar privativamente, à União legislar sobre, inciso 4º, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Mais um inciso tranquilo, fácil de você relacionar as competências privativas da União, porque quando estudamos a competência material lá no artigo 21, nós vimos que essas políticas envolvendo água, energia, telecomunicações e radiodifusão são competências administrativas da União. Radiodifusão, telecomunicações, águas e energia. Águas, os recursos minerais são todos da União, então legislar sobre isso, logicamente, passa a ser uma competência também da União. Nós temos aqui, neste inciso 4º, um detalhezinho que o examinador, muito cruel, poderia se utilizar para complicar a sua vida. Águas, energia, telecomunicações e radiodifusão, é fácil de você entender que estamos diante de uma competência da União, mas colocou aqui informática, Informática é algo tão comum nos nossos dias
que você poderia até pensar, não, informática, é exagero ser uma competência legislativa exclusiva da União. Aí nós temos que nos lembrar de quando a Constituição foi promulgada. Temos que nos remeter lá ao ano de 1988, quando a informática ainda era, de certa forma, um mistério. Era um terreno novo e a União, né, precisava de cautela. O Brasil precisava ser cauteloso, não se entendia bem o alcance desta tendência mundial, por isso que se reservou à União a competência legislativa, né, privativa da União. Então só preste atenção nisso aí, não estranhe, entenda simplesmente que informática, telecomunicações, águas, energia, radiodifusão são matérias cuja competência para legislar é privativa da União. E nós vamos avançar, né? Nós vamos agora para o inciso 5º. Compete privativamente à União legislar sobre serviço postal. O serviço postal é levado a efeito no Brasil por quem? Pelos Correios. Pelos Correios, né? E os Correios é uma empresa pública e nacional da União, logo a competência para legislar sobre o serviço postal, logicamente, que é uma competência privativa da União. Você não tem nem a menor dúvida com relação a isso. E vamos avançar. No 6º nós temos: compete privativamente à União legislar sobre sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais, sistema monetário. A quem compete emitir moeda, conforme vimos nas últimas aulas? Compete emitir moeda à União. A quem compete legislar sobre sistema monetário? Logicamente a União. Sistema de medidas, né? Nós temos até o INMET, este Instituto Nacional que cuida dessa questão aí da padrão das medidas. Aí claro que isso aí é uma obrigação nacional, porque precisa de uniformidade em qualquer estado da federação, em qualquer município da federação em que você esteja, as medidas legais têm que ser as mesmas, senão vira uma bagunça aí na vida do brasileiro, né? Por isso que este inciso 6º, onde temos que compete privativamente à União legislar sobre sistema monetário de medidas, títulos e garantias dos metais. Lógico que você nunca vai errar uma questão dessa, nunca vai dizer que isso aqui seria uma competência legislativa concorrente, certo? Nós vamos ficar por aqui para que a aula não se estenda demais, mas já convidamos você para daqui a pouquinho continuarmos nossos estudos, voltando aí a partir do inciso 8º do nosso artigo 22, em que estamos estudando as competências legislativas privativas da União. Aguardo você daqui a pouquinho.